Bom, começamos a gravação, gente. A temática da nossa conversa de hoje vai ser uma temática que eu acho que é uma das mais relevantes para vocês no longo prazo. Que temática é essa? Gente, fidelidade. É assim, não adianta você ter marca, não adianta você ter movimento na sua loja, ter movimento de clientes, se essas pessoas, se esse movimento, se a sua marca não inspira fidelidade por parte do consumidor. Então, assim, marca ajuda você a fidelizar? Ajuda, né? Mas só a marca segura cliente? Não segura, tá? Só a marca não significa grande coisa, tá? Se você não faz a pessoa querer ficar, se você não tem atributos, características, competências que façam com que a pessoa deseje ficar como seu cliente, ela não fica, né? Isso vale para termos profissionais e também para termos pessoais, né? Então, assim, dando exemplos assim muito amplos e muito malucos, né? Estamos aqui em 5 pessoas, temos 4 meninos, né? Meninos, vocês 4, não, quem aí de vocês está namorando? Eu lembro que tinha alguém que estava namorando. Acho que não era nenhum de vocês, então, né? Nenhum, né? Então, beleza. Vocês 4 são meninos jovens, bem apessoados, simpáticos, educados, cultos, enfim, têm inúmeros atributos positivos que permitem vocês a fazerem escolhas, tá? Vocês não são obrigados a agir no desespero, tipo, eu vou namorar com quem quiser namorar comigo, porque não precisa, não é assim, tá? Vocês têm atributos, né? Têm características, têm qualidades, têm uma série de fatores que permitem a vocês escolherem quem vocês querem se relacionar, tá? E o que vai levar vocês a escolherem alguém? Esse alguém ter características que sejam desejáveis, características que vocês valorizem. Aí, de novo, o conceito de valor, tá? Se a pessoa não tem características que vocês valorizem, vocês talvez não levem isso a sério, talvez não vejam como namoro, né? A questão é, a gente, como consumidores e também como pessoas, a gente seleciona para círculos mais próximos de amizade, de namoro, de relacionamentos diversos, e a gente permanece leal a essas pessoas, né, a esses clientes, a essa empresa, quando esta pessoa ou essa instituição traz valor para a gente, ou seja, quando essa pessoa acrescenta. Então, sabe aquela história do é conversa de terapeuta, mas vale para marketing também. Aquilo que não acrescenta tem que sumir, isso também vale para empresas e também para relacionamentos. Vou dar um exemplo muito maluco, tá? A Coca-Cola, ela produz refrigerantes, ela agora produz sucos, né? E ela também produz água. A Coca-Cola tem por política, até o presente momento, a Coca-Cola tem a política, né, de não misturar a marca Coca-Cola com bebida alcoólica, tá? A Coca-Cola aqui no Brasil comprou a Kaiser, que é aquela marca de cerveja, mas a Kaiser é uma marca separada da Coca-Cola, tá? A Coca-Cola tem a firme política de não misturar a marca com bebida, tá? Bebida alcoólica. E por que a Coca-Cola fez isso? Porque ela está filtrando um perfil de consumidor que ela quer. A Coca-Cola já descobriu que o perfil de cliente que valoriza o que ela faz, tá? É o cliente que é família, criança, jovem. O tipo de publicidade e o tipo de cliente que bebida alcoólica traria para ela não era interessante. Seria o tipo de cliente que até iria comprar o produto dela, mas possivelmente iria migrar para outro produto, enfim, não seria fidelizado. Então, ela escolheu, eu quero esse cliente para mim. Ela escolheu de acordo com atributos. Vocês estão me entendendo, gente? A gente escolhe quem a gente quer. A gente escolhe o perfil de cliente que a gente quer.
E é esse perfil que a gente quer que seja fiel, que a gente quer que volte. Por quê? Nem profissional e nem empresa nenhuma são capazes de agradar a todos os perfis de público. Não é. Então, a gente tem que escolher. Então, quando a gente está falando de criações de relação de longo prazo com o cliente e fidelidade, a gente está falando de um grupo de clientes que a gente quis. Como que você descobre que grupo de clientes é esse? Com base em um processo que se chama segmentação, ou seja, você pega todo o mercado e você escolhe quem você quer. O melhor jeito de você escolher um cliente é fazendo pesquisa de mercado. É você tentar identificar quem compraria. Não adianta você fazer propaganda com quem não compraria. Ó, vou dar um exemplo besta. Deixa eu mostrar para vocês agora, rapidão, aqui Deixa eu mostrar para vocês uma propaganda aqui, muito rapidinha, para vocês tentarem identificar. Peraí. Qual o perfil do público? Ó, eu vou ter que pausar aqui a gravação. Pessoal, você já tinha visto essa propaganda? Ou ainda não? Não, ainda não. Não, nunca tinha visto essa, não. Aí não. Então, agora, vamos ser um pouco cirúrgicos quanto ao perfil da propaganda. Por que vocês não viram essa propaganda? Porque ela não está sendo transmitida na TV aberta, tá? Ela está sendo transmitida no YouTube, muito especificamente, né? Eu assino o pacote do YouTube, então eu não vejo mais propaganda. Mas o pessoal tá vendo no YouTube, tá vendo na ESPN, que é um canal específico de TV, tá vendo na Premiere, também um canal específico de esportes, tá vendo na Cartoon Network, tá vendo na Warner, tá vendo, enfim, canais infantis e canais de esportes, tá? Então, daí a gente já tem uma segmentação. Gente, quem assiste Cartoon, quem assiste Warner, quem está assistindo ESPN na cobertura de skate, por exemplo, na cobertura de, por exemplo, esportes mais modernos, gente nova, tá? Então, para quem que essa propaganda é feita? Ela não é feita para mim. Eu tenho 37 anos, eu vou fazer 37 daqui a alguns meses. Ela não é feita para mim, tá? Porque, gente, eu tô beirando os 40, tá? E pessoas beirando os 40 tendem a ser cínicas, então, particularmente, essa coisa do orc com o cavaleiro juntos dando as mãozinhas, eu cresci vendo Senhor dos Anéis. Orcs são exterminados, tá? Então, não é propaganda para mim. Agora, para a população mais jovem, tá? Que é o caso de vocês. Vocês são mais jovens, vocês cresceram em um mundo diferente do que eu nasci, tá? Vocês nasceram já com internet, vendo jogos. Eu fui ter celular com 20 anos, sabe? Antes disso, era só telefone fixo quem tinha, né? Vocês cresceram com Instagram, com Facebook, e hoje vocês até já saturaram disso. Eu cresci com, aliás, eu já adulto, usei o Orkut, né? Não, então, ou seja, redes sociais, vídeos, jogos não faziam muito parte do meu cotidiano. E olha que eu até joguei bastante tempo da minha vida, especialmente Counter. Então, temos daí, o local onde passa reflete o público. E por que é que a Coca-Cola começou a fazer isso para as pessoas mais jovens e não fez alguma propaganda para pessoas da minha faixa etária ou mais? Ou para criancinha? Vocês têm alguma ideia? Que a gente, como é mais velho, já tem conhecimento, já conhece, esse pessoal mais novo talvez não, o pessoal que está chegando agora, e eles estão em outro segmento que eles às vezes não prestam tanto atenção como a TV aberta, não sei.
Zé, isso que você falou de fato, né? A gente não assiste tanto TV aberta e, detalhe 2, o público mais velho tende a consumir menos refrigerante. Sim. Então, meio que você tem um X de dinheiro. É melhor você gastar esse X de dinheiro com quem quer gastar com você ou com quem não quer, né? O pessoal já existem estudos mostrando que a partir dos 28 anos o consumo de refrigerante simplesmente despenca, porque as pessoas passam, gente, a ficar mais preocupadas, né? Pessoal, a partir dos 25, o organismo para de produzir colágeno ou reduz dramaticamente. Tudo que a gente pode fazer para não envelhecer tão rápido, as pessoas tendem a fazer, tá? Então, isso inclui refrigerante, tá? Isso inclui escolhas mais saudáveis de alimentação, tá? Agora, outras coisas que nos fazem pensar. Vocês separaram naquela pessoa que estava jogando, a mocinha da franjinha? Então, primeiro, eu sei que é uma mocinha, eu vou até procurar aqui para mostrar para vocês essa tela. Eu sei que é uma mocinha, porque peraí, cadê? Eu sei que é uma mocinha porque eu fui fuçar. Porque agora, quando você via a menina, né, você, na verdade, não tinha como saber exatamente qual é o gênero da mocinha. Porque a mocinha tinha um corte de cabelo, deixa eu ver se eu pego alguma imagem dela aqui. A menina tem um corte de cabelo, não usa maquiagem, a roupa dela não tem gênero definido, mesmo esmalte da menina não era exatamente algo que você pudesse identificar. Então, eles propositadamente escolheram uma menina que não dava para saber exatamente o gênero da pessoa. Isso tem tudo a ver com movimentos sociais atuais de pessoas que querem o direito de não se reconhecer como uma coisa e nem com outra? Tem, tá? É o tipo de conversa que para pessoas da minha idade não faz sentido, mas para gerações mais novas faz todo sentido, né? Então, para uma geração que já não vê sentido em gêneros, também não faz sentido guerras entre orcs e humanos, que é mais ou menos o que retrata aí esse trechinho de filme. Então, é muito patente de bater os olhos para quem isso é destinado, né? Então, como que a gente sabe a faixa etária disso? Falando de games, uma personagem principal que é a gênero, que você não sabe se é menino ou se é menina. Eu descobri porque eu fui fuçar. O estilo de jogo, uma mensagem muito otimista, até um pouco ingênua, vários adolescentes aparecendo todos pintadinhos com maquiagens diferentes. É óbvio para quem isso está se referindo, né? Agora, vamos fazer esse exercício mais uma vez, mas com uma outra propaganda? Tudo bem? Eu vou procurar aqui uma outra propaganda e novamente da Coca-Cola. Tá? E vocês já devem ter percebido que eu gosto imensamente da Coca. Meninos, eu vou pausar a gravação. Pessoal, agora, fazendo uma análise. A quem vocês acham que se refere essa propaganda? Para quem ela foi feita? Então, essa nem passou aqui no Brasil, tá? Passou exclusivamente nos Estados Unidos. Mas do que vocês viram, para quem ela se destina? Adultos, no sentido Adultos? de acima de 18, estavam tipo num local de trabalho que tem lanchonete, algo do tipo. Uhum. Público já adulto, né? Adulto, mas não adulto sênior, né? Então, assim, menos de 30. Que lembra que eu falei para vocês, passou dos 28, a galera começa a parar de tomar refrigerante, né? Não todos, né? Tem eu aqui que tomo coca no café da manhã, mas menos de 28, né? Adultos. Vocês perceberam que não tinha nada de joguinho? Quais eram os agrados dados, gente? Coca, pizza, pão de metro, o que mais?
Esse bicho de balão. Flores, né? E aí, uma coisa curiosa, essa pegadinha se passou em um campus de uma universidade, tá? Então, são todos jovens aí entre 19 e 30 anos, tá? Chutando mais ou menos uma faixa etária. O que acontece quando você sai fora de casa, quando você vai morar longe do seu pai e da sua mãe? Então, assim, de vocês todos, além de mim e do Zé, Diego, Igor e Léo, vocês chegaram a morar em alguma república alguma vez na vida? Vocês chegaram a sair da casa dos pais de vocês? Não, mas tá nos planos. O Léo tá nos planos. Diego, Igor, como que vocês estão? Em casa ainda, mas em breve, né? Em breve vai. E você, Igor? Eu já morei em República, Kitnet, já morei em um monte de lugar, lá no Monte Carmelo. O Igor é calejado. Então, Igor, Zé e eu. O que acontece quando você vai morar sozinho, assim? Você pensa, nossa, que legal! Rapaz, agora eu vou pintar e bordar, minha casa vai estar cheia com meus amigos, eu vou jantar Doritos. Na real, o que acontece? Você fica de saco cheio de gente na sua casa, porque as pessoas vão, mas ninguém ajuda a varrer. Você descobre que custa muito caro tudo, sabe? Custa muito caro. Papel higiênico é caro. Desinfetante é caro. Vassoura custa caro. E o que acontece? O Igor estava agora rindo aqui. Gente, o que acontece? Você morando sozinho, você tem pouco dinheiro, ainda tem essa, né? Porque quando a gente vai morar sozinho, o dinheiro é contadinho. Eu já contei para vocês que eu tive uma anemia, assim, que eu tive que tomar transfusão de tanta coxinha que eu comi na faculdade, mas enfim. Acaba que você não tem dinheiro para comer pizza, para comer sanduíche de metro. Imagina flores, flores são caras. Então, o que a máquina dava de presente para o pessoal? Dava coisas assim gostosas e que o jovem adulto não tem dinheiro para comprar. Quem aí tem dinheiro para pagar R$ 150 em um pão de metro? Não sei vocês, mas eu não tenho. Hoje uma pizza à tarde, sabe? Você não come essas coisas, custam caro. Então, qual é a natureza dos presentes dados para aquele grupo de jovens universitários? Coisas que eles gostam, mas que valorizam, mas não tem dinheiro para comprar naquele momento, tá? Então, iniciativas como essas adotadas pela Coca-Cola, a gente quer fidelizar alguém. A gente não quer fidelizar todo mundo, tá? Então, eu espero que isso tenha ficado muito claro. A gente escolhe quem a gente deseja fidelizar. A gente escolhe qual é o perfil do nosso cliente, tá? E aí, o conceito principal de fidelização é quando o cliente vê valor na gente. O cliente não valoriza quem ele não vê valor. Posso dar, assim, gente, um exemplo que é horrível, mas extremamente verdadeiro? Vocês todos, nós todos, em algum momento da vida, a gente já se apaixonou por alguém, tá? E é aquela coisa de você ver a pessoa, o coração até para. Você fica suspirando, acorda pensando na pessoa. Quando a pessoa está perto, você tende a ficar, sei lá, rindo mais alto, ficando um pouco mais exagerado, exagerada, porque você não fica no estado normal perto da pessoa, você fica um pouco diferente, tá? E o que essa conversa de paixonite tem a ver com valor? Gente, tudo. O que acontece e como que o valor é construído? A gente não vê valor naquilo que a gente tem de forma muito abundante e de forma muito simples. Por exemplo, a gente vê valor no ar que a gente respira, até que a gente vai morar em um lugar poluído, ou a gente fica doente e tem dificuldade de respirar. Por exemplo, você fica resfriada e você começa a sentir dificuldade respiratória. Então, aquilo que é muito abundante, que é muito fácil, que é muito simples, tende a não ser valorizado. Isso vale para pessoas, isso vale também profissionalmente falando. Então, recapitulando, por que eu perguntei essa parada aí de namorado e paixonites?
Porque... Oi, Diego, pode falar. Apertei sem querer de novo. Imagina. Porque, assim, quando a gente tá... Especialmente quando a gente é adolescente, quando a gente começa a gostar de alguém, às vezes a gente fica meio besta. E por a gente ficar meio besta, tira aquela coisa de você não estar ali a todo momento. Você não, na verdade, nem deve estar sempre disponível a todo momento, porque você também tem as suas coisas a fazer, né? Então, isso é uma coisa que as empresas aprendem a fazer. Tem que estar disponível? Tem, mas nem tanto. Não dá para ser uma coisa assim muito sossegada, tá? Porque se for, a tendência é que o produto ou serviço seja menos valorizado, tá? Então, hoje, o que as empresas pensam, né? As empresas, elas pensam primeiramente em clientes. De acordo com o perfil dos clientes, a empresa vai perceber, por exemplo, que tipo de produto o cliente gosta, qual é o preço, qual é o benefício, onde vende, como vende, qual a forma de pagamento. E com base nesse perfil, você se modela, tá? E daí é óbvio que depois que você fez o produto certo para a pessoa certa, você constrói marca. Você constrói reputação para que a sua marca seja desejada. E aí a marca ganha aquela aura de exclusividade, aquela aura de coisa diferenciada, aquela aura de coisa assim super especial que as empresas em algum momento precisam aprender a ter, tá? Então não adianta você esperar que as pessoas valorizem o seu produto ou serviço só porque você existe. Você precisa desenhar um produto certo para a pessoa certa e também construir marca, construir formas pelas quais as pessoas vão saber que você é bom sem você ficar gritando, tá? Isso a gente chama de valor percebido pelo cliente. Valor percebido pelo cliente é quando aquele cliente ele tem outras possibilidades à vista, mas ele escolheu você. Ele escolheu você com base em um fator muito específico, que se chama benefício percebido, tá? Então, recapitulando, valor é quando o cliente percebe que você é melhor do que outras pessoas, do que outros oponentes seus, tá bom? Esse valor é maior quando o benefício sentido é melhor também, tá? O que é o benefício total? É quando a pessoa pesa quanto custa te contratar e os benefícios obtidos, e a pessoa se sente na vantagem, tá? É aquela coisa, às vezes você, falando agora de exemplos malucos, você se envolve com uma pessoa que, à primeira vista, para quem está de fora, a pessoa não parece certa para você, mas a pessoa te faz se sentir especial. A pessoa sabe falar as coisas certas, a pessoa tem um senso de humor, tem personalidade, que é algo que você gosta, que você admira, tá? Isso faz com que o benefício que você percebe em estar com aquela pessoa é maior do que você estar com qualquer outra, tá? Então, a pessoa ela é mais valorizada quando o benefício sentido pela outra pessoa ou pelo cliente é maior do que ela gasta em estar ali. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Certo. Então, Tranquilo. agora eu vou mostrar, essa é uma aula que a gente vai ter, gente, muitos exemplos, tá? Então, vou mostrar para vocês um outro. E esse, gente, está em inglês, mas vai dar para vocês entenderem do que se trata, tá? Já achei, eu vou pausar a gravação, vou me mutar e também desligar o meu som, tá? Para não ficar aí batendo. Pessoal, agora voltando para cá, e de novo, sempre olhando tudo com uma pitadinha de sal, né? Porque essas propagandas são. Opa!
Ai, credo. Bom, pessoal, agora sendo um pouquinho mais pragmáticos. Então, vamos falar um pouquinho sobre impressões gerais e sobre objetivos de propaganda, tá? Então, primeiro de tudo, a gente estava falando sobre o conceito de valor. Então, valor é quando a gente tem atributos valorizados e desejados pelo nosso cliente, tá? Essa propaganda é uma propaganda já antiga, pioneiríssima da Dove, porque o que a Dove estava querendo? Ela estava querendo, de alguma forma, valorizar a beleza natural. A Dove foi muito sagaz e ela percebeu que existia um movimento mundial de valorização de beleza natural. Isso significa valorizar diferentes cores de pele, diferentes texturas e tipos de cabelo e, principalmente, a questão toda da autoaceitação, de você não se enquadrar dentro de padrões, essa conversa toda que a gente tem escutado aí ao longo dos últimos anos, tá? E a Dove, ela desde o começo, ela se vende como um sabonete que tem um quarto de creme hidratante, tá bom? Então, ela foi uma das primeiras a pegar esse momento aí de autocuidado e de valorização, porque ela já era comprada por pessoas que tinham esse interesse. Foi só isso? Não. A Dove deu um jeitinho de ligar a marca dela a todo esse movimento. Como? Pegando o movimento no começo. Essa propaganda que a gente viu, ela tem, vamos ver quantos anos. Ela está postada aqui no Brasil há mais ou menos 8 anos, tá? Essa propaganda que eu postei para vocês foi a propaganda estendida e a propaganda com legenda, mas ela tá rolando Brasil afora, aliás, mundo afora, já tem pelo menos uns 9 a 10 anos. Ou seja, a Dove pegou o comecinho da onda. O que ela fez? Ela ligou a marca a um momento de sociedade. Isso fez com que ela fosse muito valorizada e muito ligada também a toda essa onda de positividade, de autovalorização, de autocuidado que a gente vê por aí. Como resultado, a Dove, ela é consumida de forma fiel por mais ou menos 80% dos seus clientes. É a mesma coisa que você dizer que mesmo cliente economizando com comida, economizando com bebida, economizando com entretenimento, tendo queda orçamentária, é um cliente que prefere pagar mais caro na Dove do que comprar outros sabonetes, porque ela vê valor, tá? Ela já colocou aquele produto na rotina de beleza, tá? E vocês também perceberam que ninguém da propaganda era jovenzinho. Por quê? A Dove tem 1/4 de creme hidratante. Isso significa que não é um produto que deixa a pele sequinha. Se alguém que tem espinha ou tem pele oleosa usar Dove, o que vai acontecer? Você vai ficar com a pele cheia, tá? Então, o próprio público do produto não é jovenzinho, não é adolescente, tá? Algum de vocês usa esse produto? Usa esse sabonete? Ou já usou antes? Eu acho que não. Léo, não? Quem Eu mais? já usei faz muito tempo atrás. Zé, você sentiu diferença da sua pele? Um pouco diferente. Ela ficou como? Ficou normal? Ficou oleosa? Ficou seca? Como foi? Eu não vou lembrar direito. A minha é um pouco oleosa da minha pele. Uhum. Por causa de espinhas, essas coisas assim. Eu não lembro, faz muito tempo que eu usei. Que eu era uma pessoa que botava maior fé nas capacidades desse produto, e de fato o produto é bom, mas não para pessoas com a pele como a minha, que é bem oleosa, né? Eu uso o produto para segurar a oleosidade. Talvez para alguém com outro tipo de pele seja melhor. E por que o público que está ali retratado nesse vídeo são pessoas um pouco mais velhas? Porque mais ou menos até os 23, 24 anos, os hormônios das pessoas ainda estão mais ou menos bagunçados, então a tendência é que seja mais oleoso.
portanto, pode dar espinha. Passou dos 24, a tendência é que quem tem pele oleosa vai ficar mesmo, e quem estava tendo aí problemas hormonais por causa de adolescência, essas coisas, ele já estabilizou. Então, você pode usar normalmente. Agora, todo comercial, todo contexto, ele é planejado para quê? Para que você consiga construir valor, fidelizar o seu cliente e fazer com que ele fique fiel. Gente, o cliente satisfeito, ele tende a ficar fiel, tá? Se a pessoa não está satisfeita, é menos provável que ela fique fiel. Às vezes, a pessoa que está insatisfeita com o produto, ela é fiel somente pela falta de oportunidade, pela falta de outras possibilidades de consumo. Mas quando ela tem outras possibilidades, ela troca, tá? Um exemplo besta. Aí em Monte, a gente tem o Carneirinho Lanches. Né? O Carneirinho Lanches, gente, eu acho uma delícia, né? Tem quem goste, tem quem não goste, mas eu gosto muito, especialmente do pãozinho. E uma coisa que, desde que eu cheguei aí em Monte, há uma certa reclamação, é quanto ao tamanho do lanche. O pessoal fala que o lanche do Carneirinho é muito pequenininho, né? Em termos práticos, o que acabou acontecendo? Outras hamburguerias se instalaram na cidade de Monte Carmelo, algumas muito bonitinhas e com lanches maiores, né? E muitas pessoas que tinham essa insatisfação com o Carneirinho acabaram migrando para outras hamburguerias, né? E o fator não foi preço, porque Carneirinho não é baratinho, nem as outras hamburguerias. O fator foi tamanho. O pessoal achava pouco, achava pequeno, né? Vocês concordam com isso, gente? Ou isso foi coisa de uma pequena amostra que eu ouvi? Não, eu acho que isso aconteceu mesmo. Se eu não me engano, o Carneirinho quase fechou na época que começou isso. Porque eu acho que foi o Barilanche, na época que o Barilanche começou a abrir. Aí teve o Barilanche, a hamburgueria lá na Vila Nova também abriu mais ou menos nessa época. E aí o Carneirinho foi perdendo cliente, né? Se eu não me engano, ele quase fechou. Pelo menos era uma conversa que estava tendo. O que eu ouvi foi que depois eles acabaram criando outros lanches, enfim, mantiveram mais ou menos a mesma qualidade do produto, porque tinha gente que gostava, né? Mas criaram outras alternativas de consumo para as pessoas não se atentarem tanto ao fator tamanho. Bom, ao que tudo indica, deu certo. Pelo menos até o presente momento, o estabelecimento continua aberto, continua funcionando, tá? Agora, tem uma coisa que é importante a gente pensar, a respeito de guerra de preços. Às vezes, a pessoa, a empresa, para tentar fidelizar o cliente, o que a pessoa faz? Ela diminui o preço, né? O Carneirinho, gente, ele tá com o exato mesmo preço, né? A mesma medida de preço que ele tinha de 4 anos atrás, quando eu cheguei para trabalhar em Monte. Isso foi uma coisa inteligente. Por que é que não mexer no preço é uma coisa boa? Vocês têm alguma ideia? Por que não vale a pena mexer com o preço? Bom, pelo silêncio, acho que vocês ainda estão pensando. Mas vamos refletir um pouco mais. Olha só, primeira coisa. Tudo que é tido como muito barato pode ser percebido como baixa qualidade, tá? É aquela história. A gente não bota fé em produto baratinho, por melhor que ele seja, tá? Infelizmente é uma verdade, né? Então, baixo preço pode ser percebido como baixa qualidade. Segundo fator, e talvez o mais importante, né? Que baixo preço pode não cobrir o custo. Baixo preço, ele pode ser um sinônimo tanto de desespero quanto de incompetência. Desespero é quando a pessoa sabe que ela vai vender o produto com prejuízo, mas ela precisa vender mesmo assim, porque ela tem que tirar dinheiro de algum lugar para cobrir os custos. Segundo fator é falta de competência. O que é essa falta de competência? A pessoa não soube calcular o quanto custou fazer um produto. Vou dar um exemplo.
Aqui na região de Ribeirão Preto, quem tem lanchonete, tá? Lanchonete montada, com mesinha, com chapeiro, com garçom, com bebida, com tudo, sabe que não pode vender x-salada, batata frita e uma lata de Coca-Cola por menos de R$16,75. Menos do que isso, você não faz dinheiro suficiente para pagar a conta de luz, conta de água, salário, imposto, tá? Então, um kit desses, a Coca-Cola, o x-salada e a batatinha, eles nunca vão custar menos de R$16,75, porque o pessoal já tem uma noção que esse é o valor para ficar no 0 a 0, tá? Porque não é só o pão, o hambúrguer, a lata de Coca-Cola, né? Você tem aluguel do ponto, você tem salário, você tem aluguel, você tem limpeza, você tem energia, você tem uma série de coisas que colocando no produto fica isso, tá? Qual que é o problema? Tem quem não saiba quanto custa isso tudo no produto final. É o caso das lanchonetes, que, por exemplo, vendem esse kit de x-salada, batatinha, Coca-Cola por R$11. Tá, a pessoa, na verdade, está tendo prejuízo de R$5,75. Vocês percebem? Às vezes a pessoa ela não sabe colocar na ponta do lápis quanto custa para ela existir. E ela coloca ali no preço só o valor assim, do pão, do hambúrguer, da latinha, da batatinha. Só que vocês percebem que não dá, entendeu? Não, a conta não fecha, vai ficar faltando coisa, né? E o terceiro fator pelo qual não vale a pena você mexer com preço diz respeito à inovação. Para você inovar, você precisa de reserva de dinheiro. Por que você precisa de reserva de dinheiro? Porque dificilmente você acerta de primeira, tá? Então, vou dar um exemplo. Algum de vocês já teve depressão ou tem algum familiar que teve depressão? Sim. Bom, Léo já teve algum familiar que teve depressão. Também tem. Diego também, eu também tenho familiares, pessoas próximas. Igor e Zé, eu acho que não, né? Por que eu perguntei isso? Quando a pessoa tem, o Igor também tem. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem. Ó, o principal produto utilizado para tratamento de depressão, que é prescrito por médico, não é qualquer pessoa que pode tomar, é o Prozac. O Prozac, ele é um medicamento que começou sendo feito pela Lilly, mas daí a Lilly foi vendida para a Pfizer, se não me engano, o Prozac hoje é feito pela Pfizer, e ele é, em linhas gerais, fluoxetina. Fluoxetina é um tipo de produto que ele é feito para organizar na nossa cabeça a serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade. Às vezes a pessoa ela tem um problema químico dentro do cérebro que faz com que a serotonina não seja distribuída, não seja produzida da forma correta. Daí você toma o Prozac, que regula isso, e a pessoa sai da depressão, pelo menos quimicamente, tá? E aí ela vai passar por terapia. E assim, tem gente que é biologicamente predisposto a ter depressão. Então, por mais que tudo esteja bem, a pessoa de repente está deprimida porque é uma doença. Ela não escolheu ter isso, tá? E você exigir que a pessoa reaja de forma diferente é a mesma coisa que você pedir para alguém com o pé quebrado correr uma maratona. Tipo, a pessoa não escolheu ficar com o pé quebrado, assim, uma pessoa que tem propensão genética, ela vai ter depressão. Nesse caso, qual é o tratamento? Gente, fluoxetina, que geralmente é obtido pelo Prozac ou por genéricos, tá? E tem as pessoas que ficam deprimidas, óbvio, por situações da vida, por falecimentos, por desemprego, por frustrações, né? Nesses casos também. Em casos graves, a pessoa vai tomar medicamento e passar por terapia, mas para quem não tem propensão genética, geralmente só a terapia já ajuda a pessoa a sair do buraco. Por que acontece essa história? Porque o Prozac, ele foi criado. Eu vou até dar um Google aqui. Peraí. Vamos ver, Prozac histórico. Eu não quero ficar falando assim, dado da década, dado errado, né?
O Prozac ele foi criado na década de 1980, depois de quase 20 anos de pesquisa. Gente, e não é assim, pesquisinha de professor aloprado. É pesquisa com pesquisadores renomados, utilizando cobaias, tendo um monte de protótipo jogado no lixo que você não aproveitou nada, tá? Então, nesses 20 anos de desenvolvimento, foram gastos centenas de bilhões, talvez, de dólares. Por quê? Inovação custa caro, tá? E aí, fazendo também uma pequena fofoca. O motivo pelo qual as pessoas não, até hoje não foi destinado muito dinheiro para malária, é porque malária é doença de países pobres, tá? Então, ninguém nunca foi atrás de gastar dinheiro com a malária porque o pessoal achou que não fosse ter retorno. Ao passo que para a depressão, né, a depressão atinge pessoas de todos os estratos sociais de todos os países, e a indústria farmacêutica pensou, se a gente lançar um tratamento de depressão, tem gente com depressão em todos os cantos do mundo, e em lugares com mais dinheiro vai ter quem pague. Foi por isso que botaram dinheiro no Prozac. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula falando sobre fidelidade? Que é o seguinte, não é legal você ter briga de preço, porque se a indústria farmacêutica entrasse em briga de preço, a gente nunca mais ia ter medicamentos como o Prozac. Porque você precisa de margens de dinheiro para colocar em pesquisa, tá? Geralmente quem faz pesquisa desse nível é a indústria. Governos investem pouco nesse sentido, tá? Então, uma indústria farmacêutica com reserva de dinheiro, com lucro, ela queimou bilhões de lucro com testes errados, né, que deram errado, para depois de 20 anos conseguir fazer um que deu certo, que foi o Prozac. Mesma coisa vale, por exemplo, para o Viagra, mesma coisa vale para as estatinas, que são tomadas para quem tem problema de colesterol, mesma coisa para anticoncepcional, as indústrias tinham gordura para queimar. Por isso, não é legal vocês entrarem em guerra de preço, não é legal vocês baixarem o preço de vocês. O que é interessante? Vocês terem diferenciais, vocês terem características tão interessantes, tão únicas, tão legais, que o seu cliente prefira comprar de você do que comprar de qualquer outra pessoa, tá? E aí, só para fechar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de mostrar um vídeo que eu acho maravilhoso, tá? Esse vídeo fala de um livro que se chama O Oceano Azul. Fala sobre uma estratégia que foi desenvolvida por pesquisadores, que faz com que vocês descubram características únicas que só vocês têm. E com isso, vocês consigam cativar clientes, né, que valorizem aquilo que vocês têm de melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós todos precisamos de características únicas. Não adianta a gente querer ser igual a todo mundo. Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que todo mundo. Gente que faz igual a todo mundo briga por preço. E a nossa intenção aqui é que a gente crie vantagens competitivas que sejam tão valorosas e tão únicas que gerem fidelidade, tá? Vou mostrar para vocês o último videozinho da aula. Como eu comentei com vocês, essa aula teria bastante vídeo, mas todos eles são muito importantes, tá? Eu vou pausar aqui a gravação, porque senão eu vou estar mais tempo. Pessoal, voltei, né? Esse vídeo, ele tá nos nossos slides de aula, e esse livro, para quem tem curiosidade do Oceano Azul, ele é super interessante. Em linhas gerais, ele diz assim, você precisa criar alternativas de negócio, de vantagens competitivas, enfim, alguma coisa que te possibilite olhar o mercado com um pouco mais de distanciamento, com um pouco mais de clareza, para que você consiga ser diferente, tá? Para que você não faça tudo igual às outras pessoas, para que você possa criar produtos e serviços interessantes, valorizados, e que atinjam as necessidades do seu público-alvo, tá? E, só para relembrar e para enfatizar, o nosso cliente, que a gente está querendo
atender, nosso cliente, ele vai valorizar a gente a partir do momento que a gente satisfaça uma necessidade que ele apresenta, tá? Para que isso aconteça, você tem que investir em inovação. Por isso, não adianta você partir da lógica do sempre mais barato. Para produtos diferentes, preços diferentes. E, por fim, produtos diferentes, preços diferentes, a probabilidade é que você tenha também maior fidelização, mais chance de construir marca e também mais fidelização, tá? A repetir fidelização 2 vezes, né? Mas você tem mais chance, enfim, de sucesso no longo prazo do que quem faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Meninos, tudo bem? Ok. Belezinha. Tudo bem. Então, meninos, nossa conversa de hoje era essa, tá? Eu peço que vocês depois assistam a aula com calma. Como eu já havia comentado com vocês, agora a gente vê muito mais, assim, highlights, ou seja, assim, pontos de destaque dentro dos nossos, do conteúdo da aula. Eu não falo tudo igualzinho que está no slide, não, na aula já gravada, porque senão fica redundante. Mas o meu intuito é despertar interesse, para que vocês vejam a aula no YouTube, participando aqui, vocês sejam capazes e consigam aí encaminhar e evoluir mais com o conteúdo. Então, meninos, é isso. Muito obrigada pela atenção. Vejo vocês na semana que vem, tá bom? Na semana que vem. Tá bom, Da até semana semana que que vem. Professor, Oi. Oi, Zé. tem um Oi, Zé. tempinho para falar sobre a disciplina? Ah, pode ser, Zé, pode ser. São umas Então, dúvidas apenas. não, belezinha. Ah, Zé, deixa eu só parar a gravação, peraí.